A pessoa que não estuda a Bíblia, ela não imagina o que ela está perdendo. Quem não tem contato com as Escrituras não tem comunhão com Deus e, consequentemente, não tem fé para vencer os problemas que se levantam contra ela. Quem busca conhecer a Deus descobre que não há motivos para ficar enredado em qualquer sofrimento, porque Jesus prometeu pôr em liberdade todos os oprimidos. Ele garantiu que a pessoa que for liberta por Ele, essa verdadeiramente será livre. Mas a pessoa que não busca o conhecimento de Deus passa pela vida atormentada e passa a vida inteira escravizada pelas forças das trevas e nem se dá conta de que a causa do sofrimento dela é um inimigo que já foi derrotado por Jesus e que basta ela crer para ela ficar livre do mal. A nossa falta de conhecimento é que faz com que o inimigo consiga nos oprimir. A pessoa, por não conhecer o que diz as Sagradas Escrituras, ela se envolve com certos rituais religiosos que, além de desagradar a Deus, trazem maldições sobre as suas vidas. A pessoa frequenta uma religião em busca de bênção e acaba atraindo para si as maldições da lei, porque sem conhecer as Escrituras, elas acabam fazendo o que a religião ensina e se fazem participantes das pragas que virão sobre estes falsos mestres. Não é à toa que diz em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Isso está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo escreveu ao povo de Éfeso, dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja por Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Então preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui? Que toda a glória deve ser dada a Deus por Cristo Jesus, em todas as gerações. Isso significa que foi assim no passado e que deve continuar assim para sempre. Mas não é isso que nós temos visto. Todos, ou pelo menos quase todos, concordam que Deus é um só. Todo mundo acredita, a maioria diz que Deus é um só. Mas as religiões, elas têm criado vários deuses. Até essas que dizem que Deus é um só, elas criam para si deuses, aqueles que elas chamam de santos, como costumam chamar, mas a Bíblia diz, aquele que é poderoso, ou seja, o Deus verdadeiro, a esse seja a glória na igreja. Mas tem igreja por aí dando mais glória para Maria do que para Jesus, para o Deus vivo. Dando mais glória para a Aparecida, que é um boneco que eles inventaram, que diz que apareceu, que na Bíblia nem cita esse nome, ou para outro boneco qualquer, ainda por cima diz que é uma religião apostólica. Nunca nenhum apóstolo de Cristo deu honra ou glória para Maria ou para qualquer outro santo. O apóstolo Paulo advertiu que a glória na igreja fosse dada ao único Deus, porque todo o poder está nele e pertence a ele. E ele é o Deus da abundância. Ou seja, ele não só quer suprir a nossa necessidade, como também ele quer nos dar abastança. Quando nós buscamos a Deus para qualquer necessidade, ele sempre vai nos dar quantidade maior do que aquilo que nós precisamos. Porque diz que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer isso. E isso vale tanto para o sentido financeiro, assim como para o sentido físico. Deus não somente quer aliviar a dor daquele que está enfermo, mas ele quer dar a cura completa. E também no sentido espiritual, não tem limites para Deus operar.
O Senhor não somente nos liberta do poder das trevas, mas Ele nos dá poder sobre as forças das trevas, para expulsarmos ela do nosso meio. Diz aqui que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele não está fazendo na vida de muita gente. Por quê? Porque às vezes nós buscamos a Deus para ficar livre de uma enfermidade ou para prosperar financeiramente. E quando as coisas começam a melhorar, a gente já acha que não precisa mais dele. E abandona a palavra. Deixa Deus de lado. É como a história daquele advogado que tinha uma audiência no fórum e que já estava atrasado e não encontrava no quarteirão nenhuma vaga para estacionar. Então ele lembrou de ter ouvido alguém dizer que tudo que ele pedisse a Deus com fé ele receberia. Então ele falou, se essa coisa dos crentes aí for verdadeiro, né, que eles andam falando, se isso é verdade, então o senhor me arranja uma vaga para estacionar? De repente, quando ele olha, tem uma vaga bem de frente do fórum. Aí ele diz, deixa isso para lá, esquece, não precisa mais não, eu já encontrei a vaga. Muita gente age assim. Na hora do aperto, a pessoa invoca a Deus. Mas quando ele começa a operar na vida dela, ela abandona, deixa de lado e para de buscar. Às vezes a pessoa só quer ser curada de uma doença. Outros querem só prosperar financeiramente. Outros querem a libertação dos vícios ou dos filhos. Outras querem só um marido, uma esposa, uma bênção para os filhos. Mas o apóstolo Paulo disse, Deus faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre quer nos dar a vitória completa. Sempre, em todos os sentidos. Ele não quer só nos curar, Ele quer nos prosperar também. E não só isso, mas Ele também quer nos libertar completamente das garras do inimigo. E nos faz triunfar em tudo, é isso que Deus quer. Mas a gente consegue um pouquinho e acha que já está bom demais. E para de buscar a bênção. E perde aquilo que é mais importante que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem um caso na Bíblia Sagrada em que o profeta Eliseu falou para o rei de Israel. Ele disse, toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Então disse, põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a mão sobre o arco. E Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Preste atenção nisso. Deus usou o profeta para dizer para o rei que ele tinha que ferir os sírios, que eram os inimigos de Israel na época, que Deus disse que ele tinha que ferir os sírios até os consumir. E disse mais, toma as flechas. E o rei pegou as flechas. Então disse Eliseu ao rei de Israel, fere a terra. O rei botou uma flecha no arco e atirou. E o profeta lá olhando. O rei pegou outra flecha, botou no arco e pum, atirou. E o profeta parado, olhando. O rei pegou a terceira flecha, botou no arco e atirou no chão. E diz aqui, e feriu-a 3 vezes. E cessou. O profeta Eliseu ficou indignado com ele. Quem foi que mandou parar? Parou por quê? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. E então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Então preste atenção, às vezes Deus nos dá uma direção. Quando a gente está lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, a gente entende que tem que fazer alguma coisa. E a gente faz como o rei fez. Você faz aquilo 2, 3 vezes e depois para. Sem que Deus tenha te mandado parar. O profeta havia mandado o rei atirar as flechas e não tinha falado que era para ele parar. Mas ele atirou 3 vezes e achou que bastava.
Quantas pessoas não fazem assim? Começam a andar no caminho de Deus, começam a ouvir a pregação, vai 2, 3 vezes, uma semana, um ano e desiste. Começa a andar no caminho certo, mas chega um momento que acha que não precisa mais. As coisas começaram a melhorar, apareceu uma oportunidade de emprego, namorada arranjou o marido, a esposa conseguiu comprar o carro, a casa própria. Agora não precisa mais, ficou curado da enfermidade, basta. De vez em quando ela lê um trechinho da Bíblia, não ora mais, não busca a presença de Deus, não se consagra. Resultado, o demônio que havia saído daquela vida volta com 7 espíritos piores do que ele. Foi Jesus quem falou isso. Quando o Senhor Jesus ensinou aquela parábola do semeador, ele disse que existe 4 tipos de pessoas. Aquelas que vivem à beira do caminho, que são aquelas que não buscam entender a palavra. Elas ouvem, mas não conseguem entender, então vem o diabo e come aquilo que foi semeado no coração delas. O outro tipo de pessoa é aquela que é inconstante. Ela não é firme na tomada de decisão. Ela é uma pessoa levada pelo vento, como as ondas do mar. Igual o Tiago disse, ela é levada pelas circunstâncias. Ela não tem firmeza, não tem raiz em si mesma. Quando ouve a palavra, ela se alegra, mas não deixa a palavra criar raízes no seu coração. Não medita na palavra. E quando surge a tribulação, a angústia, a perseguição por causa da palavra de Deus, ela logo se escandaliza e abandona a fé. A outra é aquela que recebe a palavra de Deus entre espinhos. É a pessoa que não prepara o coração para receber Jesus. Ela até ouve, mas ela não está muito aí para nada disso não. Ela diz que é de Deus, mas não tem muito tempo para ouvir a pregação da palavra. Os cuidados do mundo são prioridades na vida dela. Estão mais preocupadas com os seus afazeres, seus negócios, do que com aquilo que Deus tem para lhes dizer, que é o que realmente importa. Meu amigo, porque essa vida passa muito depressa. Coisas para fazer você vai ter o tempo todo. O trabalho não acaba. Essa vida é assim. Mas se você não tirar um tempinho para cuidar da sua vida futura, você está perdido. Tempo para Deus você tem que ter, porque Deus te deu todo esse tempo. Deixa passar o tempo e você vai ver para onde você vai. Poucas são as pessoas que preparam o coração para a verdade, para receber a palavra. O rei Jeoás, que é este que eu disse que Eliseu falou com ele, mandou ele atirar na terra, ele podia naquele dia ter se livrado para sempre dos sírios. Ele podia ter resolvido o problema da vida dele de uma vez por todas. Ele buscou a Deus, Deus usou o profeta para dizer o que ele devia fazer, e ele entendeu o que devia fazer, e começou fazendo, mas parou, quando ele devia ter continuado. Às vezes acontece isso com você. Deus usa uma pessoa para levar a palavra até você, para te abrir o entendimento, para te mostrar o que você tem que fazer para ser bem-sucedido na vida. Você começa e para. Você não dá a importância que devia dar. Tem aquelas pessoas que deixam de seguir a Deus porque elas não estão conseguindo a bênção. Tudo bem, mas tudo bem não. Sabe por que muitos não conseguem a bênção? Não conseguem porque elas fazem como o rei Amazias fez. Não estou confundindo os reis não, Jeoás foi um. Agora estou falando do rei Amazias. Está escrito no 2º livro de Crônicas, no capítulo 25, que Amazias era da idade de 25 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da mãe dele era Jeoadã de Jerusalém. E ele fez até o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. É aí que eu quero chegar. Muita gente é assim. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, faz o que é reto, quer dizer, obedece a Deus, mas não com o coração inteiro. A pessoa deixa o diabo conquistar uma parte do coração dela. Às vezes é um desejo errado que tem no coração,
um desejo proibido. Às vezes é uma mágoa, um ódio, uma raiva, um ressentimento, um desejo de vingança. Outras vezes é uma dúvida, às vezes um medo, uma heresia. O que é uma heresia? Heresia é todo ensinamento ou ato religioso que não leva o cidadão à verdade. Pelo contrário, ensina o cidadão a desrespeitar a palavra de Deus. Mas isso é disfarçadamente. Por exemplo, tem religião aí que diz que o sacerdote não pode se casar. Mas veja o que Deus diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Está escrito assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Alguns dizem que não pode comer certos alimentos. Alguns dizem que não pode comer alguns animais. Mas o apóstolo Paulo escreveu dizendo que toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar. Então essas pessoas, elas não estão servindo a Deus com inteireza de coração. Porque no coração delas tem um lugar para a mentira do diabo. O diabo está enganando elas e elas estão aceitando. Tem quem venera os mortos. Tem os que adoram imagem de escultura. Enquanto a Bíblia proíbe tudo isso. Isso que chamam por aí de religião é heresia. Porque ensina e pratica aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Então, de repente, a religião que você está seguindo é uma heresia. E você não sabe que é heresia. Agora você já sabe. Mas então, continuando aqui, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Olha só. Olha que advertência séria. Eu vou falar mais sobre isso depois. Em Efésios 4:27, Deus diz: não deis lugar ao diabo. O que vai acontecer se você der lugar para ele no seu coração? Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O diabo sabe disso, por isso ele tenta ganhar um lugarzinho no seu coração, na sua mente, com um pensamento sujo, um desejo proibido, um sentimento mau, algo desse tipo. Por quê? Porque se ele conseguir um lugarzinho no seu coração, quando você buscar a Deus, você não vai encontrar. Porque está escrito que você vai encontrar Deus quando você buscar Ele de todo o seu coração. E tem pessoa que pensa que está servindo a Deus, mas não com inteireza de coração, como o rei Amazias. Você tem que buscar a Deus de todo o coração. E não com uma parte do coração somente. A outra parte ocupada com aquilo que não devia. Não. Foi o que sucedeu com Amazias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Qual foi o caso dele? Qual era o problema do Amazias? Está escrito aqui no versículo 3. Sucedeu, pois, que sendo que o reino já lhe estava confirmado, ele matou os servos que feriram o rei seu pai. Então veja que o coração dele não era perfeito para com Deus, porque ele tinha um desejo de vingança no coração. Na Bíblia está escrito que a vingança pertence a Deus, e que um abismo chama outro abismo. E tem até um ditado antigo que diz que onde passa um boi, passa uma boiada. Quem hospeda um demônio no coração, abre as portas do inferno inteiro. Então, veja o que mais aconteceu com Amazias. No versículo 14 diz o seguinte: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, matança cruel essa, ele fez com que os prisioneiros subissem numa rocha muito alta e lançava eles vivos lá de cima e eles se arrebentavam lá embaixo nas pedras. Como se toda essa maldade não bastasse, o que ele fez? Ele ainda trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, aquelas estátuas, aquelas imagens, e fez daquelas estátuas, daqueles ídolos, os seus deuses, e se prostrou diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta. E olha que Deus, quando fica aborrecido com a pessoa, ele não destrói a pessoa assim não, ele manda um aviso. Diz: mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram das suas mãos? Em outras palavras, se esses deuses que você pegou não puderam livrar os edomitas das tuas mãos, como é que agora você pega eles e faz deles os seus deuses?
Se você já sabe que isso não foi capaz de livrar os que serviam a eles antes. Não foram capazes de livrar o povo deles. Acha que eles agora vão ser capazes de te proteger? Veja que estupidez. Tem gente que pega um boneco, uma estátua, a qual ele próprio precisa carregar porque a estátua sozinha nem consegue sair do lugar, e ele acende vela para ela e faz reza para aquela imagem, para aquela santa, achando que ela vai proteger ele de alguma forma. Tem outros até que põem um crucifixo no pescoço, acha que está protegido, conversa. Crucifixo não protege ninguém. Pé de coelho, ferradura, não dá sorte para ninguém, não deu para o coelho, não deu para o cavalo. Porque se tivesse dado sorte para o coelho, ninguém tinha tirado a pata dele, ele não tinha perdido a pata. Se desse sorte para o cavalo, ele não tinha perdido a ferradura. E agora você vai achar que o pé do coelho e a ferradura vai te dar sorte? Vai te proteger? Se o boneco do crucifixo tivesse algum poder para te proteger, ele não ia ficar ali pregado na cruz, não, meu querido. Poderoso é aquele que ressuscitou e subiu ao céu. Ele não está pregado numa cruz, não está engessado, não está pendurado na parede, não está numa prateleira em cima da cômoda ou na estante da sua sala. Isso que você guarda aí na sua casa é abominação. Tem que deixar essas coisas e buscar ao Deus verdadeiro com coração inteiro. Não pode ter nada no seu coração, nem um lugarzinho para a mentira do diabo. Você não pode deixar de buscar também até você obter a vitória completa sobre o seu inimigo. Quando você entrar numa batalha, não saia dela até que o inimigo esteja totalmente derrotado. Por exemplo, começou a buscar uma cura, uma libertação. Não pare até que você vença completamente a doença, até que você fique completamente liberto. Enquanto houver o menor sintoma do mal, continue firme na luta, não retroceda, não aceite, lute em oração e confie sempre. Não deixe o inimigo intimidar você, não deixe ele colocar o medo em você, não deixe ele colocar a dúvida, não deixe a mínima ideia, não aceite a mínima ideia de que a sua oração não está valendo e que Deus não está te ouvindo, ou que não vai te responder, ou por esse ou por aquele motivo, não. Lute sempre, confie, não arrede o pé, não retroceda na batalha, porque você vai vencer. Quando a coisa estiver feia para o lado do inimigo, quando ele sentir que ele vai perder a batalha, ele vai tentar barganhar com você. Ele vai oferecer uma melhorazinha, uma vantagenzinha em troca de uma trégua. Não dê trégua. Não pare a luta, ele é trapaceiro, embusteiro, nunca aceite negociar com ele. Não faça acordo com o inimigo. Você tem a vitória nas mãos. Não pare, não volte atrás. Você tem que derrotá-lo completamente, porque se você der uma trégua, ele vai juntar reforços e vai vir novamente contra você. Uma vez que você o tenha derrotado, não permita que ele volte. As pessoas que lutam, por exemplo, contra o vício do fumo ou da bebida. Tem gente que ora, pede para ser liberto desse espírito. Deus dá a libertação, mas a pessoa, daí a pouco, ela está novamente fumando e bebendo. E pior, e diz que Deus não atendeu a oração dela. Como não atendeu? Se Jesus disse, aquele que pede, recebe. Jesus mentiu? Não, Jesus não mente. Você pode até dizer, mas eu não recebi. Eu pergunto, Jesus mentiu? Não. Quando nós oramos, preste atenção nisso, quando nós oramos, a resposta de Deus para nós é, a tua fé te salvou. Não foi isso que ele disse para você? Foi. Veja o que está escrito em Mateus 21, 21, 22. Jesus, porém, respondeu-lhes, dizendo, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte dissertes, ergue-te e lança-te no mar. Isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, quando você ora com fé, Deus te dá o que você pediu. Acabou, você recebeu. Se você não recebeu, é porque você não teve fé. Ele disse, a tua fé te salvou. Muitas vezes ele disse isso na Bíblia. E a pessoa tem que assumir.
Muitos pedem com fé e recebem, mas permite que o mal volte. Quer que eu lhe conte um segredo? Eu vou te contar o que eu aprendi. Isso funciona em qualquer situação, preste atenção. Qualquer problema que você tiver, se você quiser derrotá-lo, você tem que fazer o seguinte. Preste atenção. Primeiro buscar a Deus, é claro. Buscar como? Na palavra. Você vai procurar na Bíblia. Preste atenção que eu estou ensinando como você vai vencer sempre. O primeiro caso, tem um problema qualquer, quer derrotar o seu problema, faça o seguinte. Vai na Bíblia, procure na Bíblia uma promessa de Deus. Basta uma, que fala a respeito daquele problema que está te afligindo. Segundo, você vai entrar em oração. E como eu já expliquei que a oração é como uma audiência judicial, onde você vai apresentar a Deus o seu direito à bênção, que é a promessa que ele fez. Você pega a promessa que ele fez, entra diante dele, e você vai dar a sentença de condenação ao seu inimigo. Você vai legalmente exigir o seu direito, que está na promessa de Deus, e vai denunciar o inimigo e vai condenar. Como assim? O inimigo ele tem que ser preso, e você vai sair com a vitória. Como é que eu faço isso? Pego uma promessa de Deus, estou repetindo. Vou na Bíblia, procuro uma promessa que diz respeito àquele caso, àquele meu problema, entro em oração, apresento aquela palavra de Deus a Ele próprio, está escrito assim, Senhor, e eu vou condenar aquele inimigo que está me atacando. O inimigo vai voltar. A Bíblia diz que ele sempre volta, mas você não pode deixar ele entrar novamente. E é nessa hora que muita gente tem se enganado. Muita gente que um dia foi curada de um mal, passa um tempo, o diabo vem e aquele sintoma aparece novamente. E a pessoa logo ela fica amedrontada e diz para si mesma, voltou tudo de novo. Voltou não, meu irmão. Esse sintoma é o bicho tentando voltar. Mas você não pode permitir, porque está escrito que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quer vencer o mal? Tem que ficar firme na fé. De outra forma você não vence. E tem que fazer mais. Você tem que perseverar. E não deixar de lutar enquanto o inimigo não estiver totalmente derrotado. Foi o que Davi fez. Veja o que diz no Salmo 18, versículo 37, ele diz, persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. O irmão entrou numa batalha espiritual, não saia até que a obra seja completa. Por exemplo, vamos dizer que você começou a buscar a Deus para que o seu filho, sua filha, deixe a vida errada. Vou dando um exemplo aqui, né? Deixe os vícios, enfim. Para que ele ou ela seja um servo, uma serva de Deus. Aí ele ou ela começa a melhorar. Já deixou a balada, já deixou os vícios, mas ainda não se converteu. Não pare. Continue até que ele ou ela venha para Deus. Até que seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não pare enquanto ele ou ela não se tornar verdadeiramente um servo de Deus, uma serva de Deus. Por quê? Porque se ele ou ela morrer sem Cristo, vocês vão estar separados por toda a eternidade. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, quem serve ao Senhor herda de Deus a maior bênção, que é a vida eterna. Mas herda também o que eu considero a segunda maior bênção de todas, que é a segurança de que nenhum mal nos atingirá. O inferno pode até tentar nos atacar, mas ele não vai nos causar dano. Essa garantia nos é dada diretamente pela boca de Deus. Ele disse, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Olha o que Deus está garantindo aqui. Quando você é salvo, você tem essa garantia de Deus. Ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inimigo pode preparar o que for, pode ser a pior praga, a pior doença, o pior demônio do inferno que vier contra você para te destruir, não vai conseguir tocar em você se você for um servo, uma serva de Deus.
Essa promessa é a recompensa da herança que nós recebemos por servir ao Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Mas você tem que ser um servo, uma serva de Deus. E o que mais o Senhor diz aqui? Ele diz: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Toda língua que falar contra você, dizendo que você não presta, que você não vale nada, não é capaz, não vai conseguir, você é isso, é aquilo outro, não aceite. Condene diante de Deus. Porque se você é um servo, uma serva de Deus, você foi recriado em Cristo. Ainda que no passado você fez tudo o que não prestava, hoje você é uma nova criatura. Toda ameaça que lhe fizerem, todo sintoma de doença, toda miséria, todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia, não é para você. Condene. Está escrito aqui: em juízo tu a condenarás. O que é juízo? É a oração. A oração é um julgamento, é onde você entra no tribunal de Deus para condenar o seu inimigo. Você vai declarar que essa doença é mentirosa. Você vai declarar que o inimigo é mentiroso. Vai declarar como? Com base no que diz a palavra de Deus. Por isso que eu falei, você antes de entrar em oração, vai na Bíblia, busca uma promessa de Deus que fala a respeito daquele problema que você vai enfrentar. E depois você entra em oração para condenar aquele problema, porque aquilo é uma mentira. Porque a verdade é a palavra de Deus. Por que eu posso declarar que a doença é mentirosa? Porque está escrito na Bíblia que Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e as levou sobre si. E se ele levou, ela não pode estar em mim. Ah, mas eu sinto. O que você sente é uma obra maligna. É uma mentira do diabo, é um sintoma criado por ele para te destruir. Ah, mas o exame acusou isso. É mentira. Eu não digo que o exame é mentiroso, nem que o doutor está errado, não. Eu digo que tudo isso não é enfermidade sua, mas sim do diabo. Não te pertence. Portanto, você não pode aceitar e pegar para você agora aquilo que não te pertence. Porque a sua doença Jesus já levou. E a Escritura diz que pelas feridas de Jesus você foi curado. Então você vai condenar esse mentiroso diante de Deus. É assim que você condena o seu inimigo. Eu dei um exemplo da doença, mas pode ser qualquer outra coisa. Está me entendendo? Mas você tem que ser firme. Tem que condenar mesmo. Você entra em oração e diz: você vai sair agora, porque eu estou dando a sentença em nome de Jesus, vai pegar o que é seu e vai embora. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, tem essa autoridade para dar a sentença, para condenar e expulsar o mal. E sabe por quê? Porque esta é a herança dos servos do Senhor. Se você é um servo, uma serva de Deus, a sua herança é essa. É um direito de quem serve a Deus. E está escrito: e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Sempre que nós lemos na Bíblia com desejo sincero de obter de Deus a direção para algum setor da nossa vida, quando nós nos colocamos diante dele para ouvir atentamente a sua palavra e receber dele uma direção, ele nos fala no coração. E quando você sentir no coração que o Senhor falou com você, você sente que aquela palavra é para você, então segure a revelação de Deus. Aquilo que Deus te der, segure, porque aquela palavra, ela tem dentro dela o poder necessário para fazer aquilo que Deus determinou. O próprio Deus atesta e assina embaixo do que eu estou dizendo para você. Porque está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 11, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, meu querido, minha querida, a palavra de Deus ela é poderosa. Se você der ouvidos ao que Deus fala e fazer conforme Ele te ensina, então você vence qualquer situação. Não há como aquela palavra que Ele falou com você não se cumprir. Mas se você não atentar para a palavra, fizer pouco caso, não se esforçar para fazer conforme o Senhor diz, então o que vai acontecer? Aquela palavra vai se perder? Não. De forma alguma a palavra de Deus não se perde. A palavra de Deus, aquela que um dia Ele falou no seu coração e você não deu ouvidos, ela vai ficar ali do seu lado.
esperando para se cumprir. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ela foi enviada com propósito e ela não pode voltar para Deus vazia até que ela se cumpra. Até que cumpra aquele propósito para o qual ela foi enviada. E quando é que ela vai se cumprir? No dia que você permitir. No dia que você decidir obedecer e fazer aquilo que Deus te mandou fazer, então, por exemplo, vamos dizer que um dia você buscou a Deus para prosperar financeiramente. Dando um exemplo aqui. Você procurou ouvir o Evangelho, você prestou atenção na pregação, você gostou, durante a pregação você sentiu que Deus queria que você fizesse algo. Eu não sei o quê, mas você sentiu. Você sente no coração, você sentiu, você entendeu que Deus estava mandando você fazer algo. Deus te mostrava que alguma coisa estava atrapalhando a sua bênção. Você percebeu isso. Talvez você tivesse que resolver um problema pendente, talvez se acertar com alguém, talvez, sei lá, você sentiu o que você tinha que fazer. Mas o seu ego, vamos dizer assim, o seu orgulho, não permitiu que você fizesse. A palavra foi enviada, com poder para resolver a sua situação. Mas você não aceitou. O que acontece? A palavra não pode voltar para Deus vazia. Aquela palavra que um dia Ele enviou ao seu coração, ela não volta para Deus enquanto ela não cumprir aquilo, enquanto ela não fizer você prosperar. Você estava buscando a prosperidade, Deus mandou a palavra e te mostrou, tem que fazer isso e isso e isso. E você não fez. Enquanto você não fizer aquilo que Deus botou no seu coração, você não vai prosperar. Mas aquela palavra, enquanto ela não se cumprir, ela não pode voltar para Deus. Ela vai ficar ali martelando na sua cabeça. Dia após dia, vai, volta e meia, Deus usa o pregador fala, você sabe que é para você, sabe do que se trata. O pregador não sabe, mas você sabe. Você sabe perfeitamente do que se trata. É a palavra de Deus mexendo com você. É aquela palavra que Deus mandou para te abençoar, mas que você não permitiu ainda que ela se cumprisse na sua vida. E como ela não pode voltar vazia para Deus, ela continua ali martelando na sua cabeça, insistindo com você para se decidir se você quer ou não quer a bênção. E ela vai ficar ali até que aconteça uma das duas coisas. Ou você obedece o que Deus diz e recebe a bênção que Ele te enviou, ou o seu tempo aqui na terra se acaba, você vai embora, aí a palavra de Deus volta. Vazia? Não. Ela volta com o seu testemunho, ela volta dizendo para Deus, ela não quis. Ela recusou. Deixa eu resumir aqui que é para você entender bem o que eu estou dizendo. Presta atenção. Deus envia uma palavra. Ela vem com a bênção para você, sempre. A palavra de Deus sempre ela vem cheia de poder para mudar a sua situação, para resolver o seu caso. Sempre. Se você aceitar e fizer conforme você sente no coração que deve fazer, conforme aquilo que Deus te mostra, você é abençoado. E a palavra que é Jesus em espírito, ela volta para o Pai. E o Pai é glorificado nisso. Mas quando você não faz aquilo que pela pregação da palavra você sentiu que é o que estava faltando você fazer para receber a bênção, você não faz. Aquela palavra fica ali importunando num bom sentido você. Ela não pode voltar para o Pai enquanto ela não te abençoar, porque ela foi mandada para te abençoar. Por isso que Deus disse, a minha palavra ela não pode voltar para mim vazia. E a palavra não volta. Ela fica ali, ela foi mandada para te abençoar. Mas se passar a vida toda você passa recusando, não obedece, ela nunca vai se cumprir na sua vida, infelizmente. Um dia o seu tempo aqui acaba, então ela volta para Deus, não vazia, mas com o seu carimbo de recusa. Ela volta para o Pai e apresenta que você recusou a bênção. É assim que funciona. O apóstolo Paulo diz aqui na sua carta aos Efésios que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Se nós permitirmos o poder dele operar em nós, nós vamos receber dele muito mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Eu me recordo aqui, agora eu vou falar um pouquinho a meu respeito, mas é um testemunho que eu tenho que dar. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, não tinha dinheiro para muita coisa, não. Como hoje também, não vou falar que tenho muito, não, né? Mas tenho uma vida próspera, graças a Deus. Mas naquele tempo, eu não tinha condições de comprar um monitor colorido para o meu computador. Então, o que aconteceu? Meu monitor era aquele preto e branco, tons de cinza.
Aconteceu que um dia eu vi uma foto na revista de um monitor Samsung bonito, colorido, coisa que estava saindo na época, né? E eu apresentei para Deus aquela foto e eu fiz uma oração e pedi: meu Deus, eu quero conseguir comprar um monitor desse. Observe que eu não tinha dinheiro para isso. Aí é que entra essa palavra que eu estou dizendo para você, que está escrito aqui, que Ele é poderoso para nos dar muito mais abundantemente de tudo que pedimos ou pensamos. Você pensa que Deus me deu condições de comprar um monitor colorido? Não deu. Deus me deu uma loja de computadores. Diga graças a Deus. Então, mas se nós fecharmos o nosso coração para a palavra, se não aceitarmos a repreensão, se não nos corrigirmos naquilo que o Senhor está nos mostrando que temos de nos corrigir, se continuarmos dando lugar em nosso coração para as coisas que não agradam a Deus, nós vamos passar pela vida oprimidos pelo inimigo. Nós não vamos nos apropriar daquilo que, segundo Deus, nos pertence. Não. Tudo depende só de você, meu querido. Se você quiser que Deus levante você agora, você que está aí triste, aborrecido, chateado, magoado, remoendo as coisas ruins que aconteceram, Deus pode pegar tudo isso agora e jogar tudo isso no lixo e mudar a sua situação. Depende de você permitir que Ele faça isso. Ele pode tocar no seu corpo agora, pode tirar a dor, tirar a infecção, inflamação, tumor, seja o que for. Deus é poderoso para resolver a sua situação muito mais abundantemente daquilo que você pensa ou pede. Seja qual for o seu problema, seja sentimental, financeiro, de ordem física, de ordem moral, problema no corpo, na alma, não tem impossíveis para Deus. A única pessoa que pode impedir a mão de Deus de agir na sua vida é você. O poder de Deus só não vai intervir na sua vida se você não permitir. Se você continuar desobedecendo a palavra, se você não crer. Eu vou orar agora e vou pedir para Deus abençoar você. Se você quiser orar comigo, curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, eu estou entrando em oração em favor de todas as pessoas que me assistem nesse momento. Pessoas, ó Deus, que estão com problemas no corpo ou na alma, eu invoco o Teu poder sobre essa vida agora, para jogar por terra todo o mal. E Deus, esse mal vai ter que sair, porque no nome de Jesus Cristo eu paraliso a obra do inferno e ordeno agora o espírito imundo, o espírito de doença, de enfermidade, saia. Eu estou mandando em nome de Jesus. Pegue tudo que te pertence agora. Artrite, artrose, reumatismo, sequela de uma queda, de um acidente, de uma cirurgia, de uma enfermidade, mal que se alojou em qualquer parte do corpo. Eu estou mandando agora. Vai sair em nome de Jesus. Sai da garganta, pula fora daí, você que escondeu em algum lugar. Sai com tudo que você colocou nessa vida. Vai embora. Saia com a dor na perna esquerda. Saia com o problema do braço. Desapareça, não volte mais. Eu te expulso em nome de Jesus Cristo. E neste nome eu te proíbo de voltar. Pega tudo que é teu e saia em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. E essa pessoa que tem acompanhado esses estudos da palavra de Deus, Pai, essa pessoa que tem orado comigo, eu te peço, tome-a nas tuas mãos e livre-a de todo mal. Obrigado. Amém.